Olá, como estão vocês? Eu sou Vivian Zanetti, psicóloga do Centro Educacional Balão Mágico. Hoje nós vamos conversar um pouco a respeito de como a criança se prepara para a alfabetização, como ela se torna alfabética. Nós vamos falar a respeito das hipóteses que a Emília Ferreiro identificou, que são hipóteses pelas quais as crianças passam, né, enquanto estão nesse período que antecede a alfabetização. Aos poucos as crianças começam a observar e perceber que a gente lê histórias para eles, então que naquelas letras, né, daquelas letras ali, daqueles sinais que eles veem nos livros, começam a brotar histórias. Elas percebem que os adultos leem notícias nos jornais, que procuram os remédios, né, para entender os remédios, vão ler a bula, receitas e até como os jogos funcionam. Então eles começam a perceber que naqueles sinais existem, né, um mundo de coisas, de informações que é possível se conseguir. E elas começam então a se interessar por esses sinais, que são as letras, né, as palavras, a escrita de uma forma geral e a leitura. A Emília Ferreiro é uma psicolinguista argentina, ela foi discípula do Piaget e ela, nos trabalhos dela, começou a identificar, prestar atenção em como a criança raciocinava enquanto estava nesse período de alfabetização, e ela conseguiu perceber que a criança passa por 5 fases, né, que são as que levam ela à alfabetização. A primeira dessas fases ela chamou de pré-silábica. Ela é uma fase em que a criança faz rabiscos, às vezes imita os pais escrevendo, assinando, né, conforme às vezes algumas crianças que se interessaram por isso ou que já foram estimuladas para isso, já começam a associar a letra inicial do próprio nome, então já começam a falar que aquela letra, onde elas veem escrito a letra inicial do nome, elas leem como sendo o nome delas, né? E começam a fazer a escrita via sinais, assim, então risquinhos, rabiscos, como a gente vai ver assim nas figuras. Mas ela ainda crê que é possível escrever assim só coisas que a gente consegue pegar, só substantivos concretos, e ela escreve, diz que escreveu e lê para os adultos, mesmo sendo o que a gente chamaria de rabiscos. Para as crianças, esse é um momento de muita empolgação, porque eles descobrem, então, percebem, né, que dá para escrever o que a gente fala, né, dá para colocar no papel aquilo que a gente está tentando falar. Eles descobriram a letra inicial do nome deles, que eles chamam Minha Letra, já descobriram algumas letras dos colegas de aula, dos pais, dos familiares, e eles começam a usar essas letras, inclusive algumas vezes, junto com os rabiscos, né, formando o que eles então entendem como sendo palavras, né? E é muito importante que esses momentos especiais sejam percebidos pela família e elogiados, né? Não dizer, não, aqui não tá escrito tal coisa, sempre tentar motivar. Ah, legal, tu escreveu do teu jeito, né? Lê para mim o que tu escreveu. Então, fazendo com que a criança não perca esse interesse, né? Essa euforia que ela está sentindo nesse momento. O segundo nível que a Emília Ferreira identificou, ela chamou de intermediário 1. Então a criança começa a ter consciência de que existe essa relação entre a pronúncia e aquilo que a gente escreve. Então ele já começa a perceber que quando fala A, é aquele sinal, né, identificado como A. Algumas letras ela já começa a fazer associações, especialmente essas que são mais familiares na vida dela. Ela começa também a desvincular mais a escrita das imagens, ela já não desenha tanto, ela já tenta colocar números, como colocar as letras que ela já aprendeu a desenhar, mas algumas vezes ainda usa alguns rabiscos. E ela conserva também uma hipótese que a criança tem nessa época, em que tem que ter várias letras. Se tiver várias letras, está escrito. Ela não se preocupa muito com qual letra que vai escrever, mas tendo letra, está escrita. É uma hipótese da criança nesse momento. E em alguns casos, algumas crianças já começam a identificar o valor sonoro convencional de algumas letras, que é o som característico de cada letra, especialmente começando sempre
pelas letras que são mais familiares. Depois do nível intermediário 1, vem o nível silábico. Então, nesse nível silábico, a criança já supõe que a escrita realmente representa a fala, ela já tem certeza disso. Ela tenta fonetizar a escrita, então ela já tenta dar som correto àquilo que ela está querendo dizer e escrever, e já tenta usar alguma letrinha que ela conhece, que tem o som que ela conhece, que é o que a gente chama de dar valor sonoro às letras, né? Ela também já percebeu que existe a sílaba, que a palavra é separada eles chamam assim, quantas vezes a boquinha abre. Então, se eles forem falar bola, eles vão dizer que a boquinha abriu 2 vezes. Eles prestam atenção nessa quantidade de vezes que a boca abre para dizer uma palavra. E é nisso que eles vão prestar atenção, na sílaba. Então, eles não estão preocupados em como realmente escreve o bó, né? Eles vão prestar atenção nesse som, que é um som só. E eles começam a escrever, por isso que essa fase se chama silábica, porque eles começam a representar cada sílaba por uma letra. Como tem um som só, geralmente, né, o bó, o lá, o bá, o cá, então eles começam a representar. A hipótese deles nesse momento é que se eu escrever uma letra, está escrita aquele som inteiro. Por isso que a gente chama silábica. A criança vai escrever uma letra para cada sílaba. E ela vai, em alguns momentos, se ela escreve uma frase, ela ainda pode também escrever uma letra para cada palavra, assim, representando uma palavra para cada letra. Mas nesse momento, geralmente eles escrevem palavras e representam, então, cada sílaba por uma letra. Às vezes pela vogal, às vezes pela consoante. Uns descobrem antes e usam mais as vogais, outros as consoantes, e outros misturam, né, essas duas, mas sempre usando só uma delas para cada sílaba. Nesses primeiros exemplos, vocês vão observar uma criança pré-silábica escreveu girafa, tendo as letrinhas ali, tinha 3 letras, ela não se preocupou com o tipo de letra que é, ela simplesmente prestou atenção no tanto de letras que precisava. Gato, ela colocou 2 letras que ela já conhecia aleatoriamente. Nas figuras ao lado, nós já temos uma criança silábica, inclusive já escrevendo com valor sonoro convencional. Então ela escreveu o I para gi, um A para o Rá e um outro A para o Fá, girafá. Quando a gente lê isso aí, a gente tem que dizer que está certo, porque dentro da hipótese da criança, ela já acertou, ela está lendo, ela está escrevendo a palavra, só que ela escreve uma letra para cada sílaba. Embaixo a mesma coisa, gato, e é muito bonitinho de se ver que é comum eles escreverem H para a letra G, porque eles pensam, o H tem esse som, G, então é o H que vai no lugar do gato, para gato, entende? Então, esses errinhos são os que a gente chama erros construtivos, são erros que depois, devagarinho, eles mesmos vão superando com o treino, mas que devem ser bastante valorizados. O que importa é que mesmo dessa forma que ela escreveu gato, ela fez silábico e ela já usou valor sonoro convencional. No nível intermediário 2, que também é chamado silábico alfabético, a criança ainda está raciocinando como na hipótese silábica, mas aos poucos ela começa a perceber que tem alguma coisa a mais ali que dá para pensar diferente, né? Ela já compreende que a escrita representa o som da fala, né? Ela já está bastante ligada no valor sonoro convencional, então ela dificilmente erra a letra certa para colocar, porque ela já desenvolveu, ela já aprendeu, né, o valor sonoro de todas as letras, e ela consegue então combinar vogais e consoantes. Em algumas sílabas ela já consegue usar a sílaba completa, né, e em outras não, por isso ele é chamado de nível intermediário, porque ele justamente flutua entre o silábico e o alfabético. E ela ainda escreve, né, na maioria das vezes, uma letra para cada sílaba, mas em algumas vezes já vai escrever a sílaba completa. Nesse primeiro exemplo, a gente vê que a criança tentou escrever casa. Ela já colocou a primeira sílaba completa e a última incompleta. Então é bem esse nível flutuante entre essas duas questões. Cadeira.
ela presta atenção em como a boquinha fala, cadeira, por isso ela coloca 4 letras. Então, bem o pensamento silábico. Caneca, ela já fez uma sílaba completa, porque geralmente essa sílaba K, de casa, de caneca, eles aprendem muito rápido, né? E depois, então, as outras sílabas ainda ficaram representadas por uma letra só. E assim, cavalo, né? E todos os outros exemplos que vocês podem observar ali. Nesse outro exemplo, novamente a gente tem casa, né? Escrito um pouco silábico, um pouco já alfabético. Cadeira, então olhem como a criança, como o D tem o som junto com o E, a criança omite o E, porque na cabecinha deles já está junto com o D a letra E, né? Caneca, só faltou o N, cavalo, né? Então as crianças, ela escreveu o K já alfabético e o V, o VA e o LO da forma silábica. Então é muito comum que as crianças passem a escrever dessa forma, misturando as fases. Finalmente a criança chega no que a gente chama de nível alfabético, onde ela já compreende totalmente a função social que tem a escrita, ela dá muita importância a isso, ela percebe que ela vai poder ler nos livros, ler nas bulas, ler nas receitas, escrever o que pensa, escrever o que gosta, então ela está muito motivada para descobrir como que isso acontece afinal, porque ela percebe a importância, né, da escrita na nossa sociedade. Ela já ainda omite algumas letras, como a gente já viu em alguns exemplos ali, algumas sílabas, a maioria das sílabas no nível alfabético já saem completas, mas algumas vezes ainda acontecem as omissões de letras, isso é plenamente normal e com o tempo acaba melhorando. A criança, pelo próprio treino, ela vai desenvolvendo o hábito de já, mesmo sendo a letra D, acrescentar o E e por aí vai, né? Mas ainda podem acontecer algumas omissões, especialmente as sílabas mais complexas, LH, SS, né? Então as crianças também, NH, são sílabas que as professoras depois trabalham um pouco separado já essas duplinhas, né? Para facilitar a vida da criança. Mas no começo a gente precisa aceitar que é natural esse errinho. Nessa fase alfabética, a criança já escreve praticamente sempre com valor sonoro convencional, dificilmente ela vai trocar alguma letra, né, com o som de outra, e ela já distingue letra, já distingue o que é letra, o que é sílaba, o que é a palavra, o que é frase. Mas algumas vezes quando ela vai escrever, ainda pode acontecer dela escrever tudo emendado, ou o menino comeu doce com uma divisão ali que nem sempre é a oficial, às vezes misturando ainda, juntando algumas palavras. Mas é plenamente natural e o próprio treino que eles começam então a fazer, que daí eles já estão começando a ler enunciados, ler livrinhos, livros com frases mais simples, então esse treino que eles passam a fazer pela euforia de conseguir decifrar, né, faz com que eles acabem descobrindo e aprendendo a forma certa de escrever as coisas. Então a gente não precisa ter pressa de corrigir, de achar que eles não vão conseguir, eles vão ter a vida inteira, qualquer dúvida sempre vai ter um dicionário por perto. Nesses exemplos, como vocês podem ver, são pouquíssimas as omissões de letras, a criança já está escrevendo a maioria das palavras completas, né, com todas as letras necessárias. Então essa parte de alfabetização é um momento, como eu já falei, bastante importante. A criança está muito contente, ela está muito eufórica e ela precisa desse incentivo da família para continuar lendo pequenas coisas, ajudando a fazer listas de compras, ajudando a fazer listas de coisas que a gente vai levar numa viagem, porque eles adoram fazer listas. Então é importante que deixá-los fazer, deixá-los participar, que é a forma de treinar para a vida, né? Não adianta a gente às vezes querer massacrar a criança com tarefas feitas no papel e cópias. Na forma como a Emília Ferreira identificou a alfabetização, não se usam cópias. A criança não precisa fazer ditados, aqueles ditados longos, escrever 10 vezes a mesma palavra para aprender a escrever certo. Nada disso. A ortografia, dentro dessa visão da Emília Ferreira, ela é adquirida num nível de pensamento e não de decorar, de copiar, de fazer ditados intensivos,
de escrever várias vezes as palavras. Isso não existe nessa forma de trabalhar. Partindo desse pressuposto, só a escola e a família, elas precisam oportunizar momentos de aprendizagem que façam, né, que favoreçam essa aquisição. Então, fazer listas, fazer pequenas escritas que façam com que a criança se sinta incentivada e se sinta importante. Eu já consigo ajudar a escrever tal coisa, né? Oportunizar isso para a criança. Quando eles estão na escola, a troca de ideias entre eles é muito importante, porque às vezes um tem uma hipótese e o outro tem outra. Um acha que vai só uma letra, o outro diz, não, mas para formar essa sílaba tem que ter essa e essa. E essa discussão entre eles, entre os iguais, sem que haja essa coisa como o adulto que tem toda essa noção de autoridade, como a discussão é entre eles que são iguais, eles aceitam na boa, eles lidam melhor com isso, sabe? E é importante que as crianças sintam-se motivadas a fazer essas descobertas. Então, nunca tolher a criança dizendo que está errado e não perguntar mais nada. Sempre dizer, tu escreveu do teu jeito. Quando a criança pergunta, mas haveria um jeito, tem um outro jeito de escrever, tem um jeito mais certo? Bom, tem o teu jeito e tem um jeito como os adultos escrevem, tem um outro jeito que é assim. Então a gente pode escrever, mostrar para a criança o jeito correto de escrever quando a gente percebe que eles se interessam. Não é que a gente não possa mostrar o modelo correto, mas tem que partir deles, não a gente ficar querendo o tempo todo corrigi-los. E eu gostaria de fazer uma consideração final a respeito das tarefas escolares, porque a gente percebe que é comum, às vezes, a gente vê a tarefa vinda de casa, que a gente percebe claramente que o pai ou a mãe ajudaram, escreveram, apagaram o que a criança escreveu e fizeram fazer de novo, ou escreveram por ela. Então, a primeira coisa que se pede que jamais o adulto faça pela criança a tarefa. A criança deve fazer a sua tarefa do seu jeito. No começo as letras ficam ou muito grandes ou muito pequenininhas, uma grande e uma pequena. Tudo isso vai ser arrumado com o tempo. No começo eles estão muito preocupados em escrever, em qual é a letra que vai, qual é o segredo disso aqui. Então eles pouco se importam com a estética. Depois que eles tiverem descoberto bem como que a coisa funciona, aí eles vão se preocupar com a letra, com o tamanho da letra, com ficar bonitinho, vão querer apagar, vão querer melhorar. Mas no começo deixem que eles curtam essa empolgação que está dando ali, né? O importante é que os pais estejam presentes, né? Observem o que a criança faz, elogiem, acompanhem, incentivem, né? E cuidado com o perfeccionismo do adulto. É muito comum nós querermos tudo arrumadinho, tudo apagadinho, certinho, inteirinho. Então, isso acaba atrapalhando a criança, porque ela está num nível de raciocínio e nós entramos com um outro que é estético, que não acrescenta nada nesse momento. É importante ajudar a criança a trazer sempre para a escola a tarefa escolar, isso é o mais importante. Tenha sido feita ou não, mesmo se a criança não quis fazer a tarefa, peça para que ela traga para a escola. A professora aqui vai com os próprios amigos, com os próprios colegas, comparando, mostrando as tarefas um e outro, eles vão dizer, eu não fiz, mas eu posso fazer agora, e daí eles fazem a tarefa. O que não dá é para os pais fazerem pela criança ou massacrar a criança para que ela faça a tarefa. Isso não é necessário. Então, e o mais importante é não esquecer a tarefa no carro, não esquecer a tarefa em cima da mesa em casa. Sempre fazer com que a tarefa venha para a escola, porque eles ficam muito frustrados quando eles percebem que deixaram tudo pronto e ficou em casa a tarefa.